E aí, gente, tem uma sombra aqui na minha cara, mas não tem problema não, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh, glória! Olha só, se liga. Deus escolhe homens para que a terra seja cuidada, para que o campo seja cuidado. Em Gênesis 2, a Bíblia está dizendo que o Senhor não havia feito chover sobre a terra porque não tinha homem para cuidar do campo. E a realidade é que quando o Senhor forma o homem, aí sim ele vê alguém que possa cuidar do campo. Quando o Senhor forma o homem, aí sim ele vê alguém em quem ele pode confiar para que a criação receba os cuidados necessários. Eu ouvi falar uma vez que todas as vezes que a terra clama, Deus responde com homens. Todas as vezes que o campo carece, Deus levanta homens. E a gente está passando por um processo na igreja global, nessa estação em que a gente está entrando. E esse processo é o processo que Deus está formando homens para cuidar do campo. Porque virá uma grande chuva sobre a terra. E essa chuva gerará também uma colheita extraordinária, uma colheita extremamente abundante. Mas nós precisamos de homens que cuidam do campo. E homens que cuidam do campo são formados pelo próprio Deus. Homens que cuidam do campo passam pelos processos de formação que o próprio Deus submete ao homem. Então o homem ele é criado lá do pó da terra e ele é moldado pelas mãos de Deus, ele recebe o fôlego de vida do próprio Deus. Então o homem ele existe porque ele foi criado em Deus. Todas as coisas só existem porque elas foram feitas no próprio Deus, mas o homem ele é diferente de todas as coisas, porque as coisas, embora elas foram criadas pelo próprio Deus, as coisas elas foram feitas por meio da palavra. Somente o homem foi feito por meio da própria mão. Somente o homem carrega o próprio fôlego de vida de Deus, cara. Então, nesse momento, o Senhor está levantando homens que foram gerados nele. Gerados muito provavelmente em lugares que ninguém viu, em lugares que ninguém conheceu, no lugar secreto. E que você forge essa sua intimidade nos próximos dias, que nós possamos nos esconder em Deus, nós possamos deixar que Deus trabalhe em nós. Porque para essa grande chuva, apenas homens fortes, apenas homens dispostos a dizerem eis-me aqui, a continuarem com o Senhor nesse relacionamento diário, assim como o Senhor tinha com Adão quando ele descia na viração do dia. Apenas esses homens que não se distraem com os encurtadores de caminho, com as dificuldades, com as coisas que vislumbram os olhos, eles vão conseguir chegar até o final. Sabe por que Adão ele sai do paraíso? Porque ele coloca os olhos naquilo que Deus não queria para ele e tenta encurtar o caminho. Quando Adão ele opta por comer do fruto que o Senhor tinha dito para que Adão e Eva não comessem, ele faz algo que é contra a vontade de Deus, mas com um apelo da serpente, com uma mensagem do próprio Satanás de que ele seria como Deus, de que ele seria igual a Deus. E esse, na verdade, sempre foi o propósito do homem, ser a imagem e semelhança de Deus. Só que a imagem e semelhança é adquirida na caminhada. Não existe uma coisa mágica, não existe um fruto mágico, sabe? Não existe um encurtador de caminho que vai te levar para esse lugar. E se você faz isso, assim como Adão fez, você sai do propósito, você sai da comunhão e você não consegue atingir aquilo que Deus quer para você, que é refletir a glória de Deus. Então, irmãos, para que nós possamos ser homens disponíveis e dispostos nesse tempo, nós não podemos nos distrair com as coisas desse mundo, nós não podemos nos distrair com os encurtadores de caminho. Nós precisamos continuar fazendo a mesma coisa todos os dias, nós precisamos continuar sendo devotos ao nosso Senhor todos os dias, conhecendo Ele, nos dias comuns, nos dias que a gente está lá num culto sobrenatural, numa conferência, mas continuar caminhando com Deus, porque esse trabalho de cuidar do campo, ele pode parecer um trabalho para alguns difícil, pode parecer um trabalho que é chato, mas é o trabalho que nós nascemos para fazer. Nós precisamos nos importar com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. O que o Senhor colocou em suas mãos, eu te pergunto? Você tem experimentado da chuva de Deus, dessa abundância do Senhor? Continue cuidando do campo, porque o Senhor vai te colocar a um nível mais profundo. Haverá um tempo, e esse tempo está chegando na igreja, que nós teremos uma colheita muito grande de almas. E somente os homens que estão se colocando disponíveis agora, nesse tempo, somente os homens que têm sido fiéis ao Senhor e que têm construído algo em Deus, somente esses homens farão parte dessa colheita e serão posições ativas nessa colheita. Serão homens que
servirão para que esse campo ele seja cuidado, servirão para que essa colheita seja feita, sabe? Jesus ele fala lá em João 4, ele diz, olha, vocês dizem que daqui 6 meses haverá uma colheita, vocês dizem que daqui a um tempo haverá uma colheita, mas eu digo para vocês, abram os olhos e vejam, os campos estão prontos. Os campos estão prontos. Nós só precisamos de trabalhadores que se coloquem de pé. Nós só precisamos de homens que cuidem do campo. O Senhor está gerando em jovens, o Senhor está gerando em adolescentes, o Senhor está gerando em pessoas que muitas vezes nós olhamos e não vemos um potencial gigante, mas o Senhor, Ele conhece. Foi o Senhor quem formou todos nós do pó da terra e soprou em nós o fôlego de vida, para que então nós pudéssemos cuidar do campo. Seja você também um homem que cuida do campo, seja você também um homem que olha para o Senhor, porque nos nossos dias o Senhor fará coisas grandiosas. Deus abençoe.